texto que nós acabamos de ler, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, fala literalmente sobre o anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Esse homem do pecado ou filho da perdição é literalmente o anticristo, tá? Isso aqui não é outra pessoa a não ser o anticristo, pois o anticristo, nós vamos ver pela Bíblia que ele recebe diversos tipos de nome, tá? E o homem do pecado ou o filho da perdição é um dos nomes que nós vamos ver que a Bíblia menciona a respeito do anticristo, tá? Esse é um dos nomes que ele recebe. O anticristo vai ser um homem, tá bom? Baixa mais um pouco, Tiago, o fundo. O anticristo vai ser um homem, tá? Ele não vai ser um demônio, vamos dizer assim, em sua literalidade. Não será um demônio que vai se manifestar, né? Ou seja, ele vai ser um homem cumprindo ordens demoníacas, pois ele vem em função do diabo, tá bom? O anticristo, ele vem literalmente trabalhar para o diabo. Então o diabo vai usar o anticristo como, vamos dizer assim, uma marionete, e tudo que o anticristo vai fazer é em favor do diabo. Mas o anticristo, ele não é, vamos dizer assim, literalmente um demônio. Ele é um homem, ele será um homem que vai vir em função do diabo. A gente estudou há alguns tempos atrás sobre alguns temas a respeito da escatologia, e nós falamos acerca da morte. Você estava, Tiago, no dia que a gente falou sobre a morte? Estava, Berg? Estava, missionária Dazinha? Quantos tipos de morte existe? Quantas? Não, quantos tipos de morte existem? Não. 3. Quais são elas? Física, espiritual e o que é a morte física? Irmão Josiel tá fera, ó. O que é a morte espiritual? É a gente morrer espiritualmente na presença do Senhor, né? E o que seria a morte eterna? A morte sem Cristo, muito bem, né? Todos aqueles que morrem sem Cristo, eles são destinados à morte eterna. Mas aí, segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o homem morre quantas vezes? Quantas vezes, evangelista? Uma só vez, muito bem. Existem 3 tipos de morte, mas o homem só morre uma vez. Ele só morre uma vez. E depois que morre, aí segue-se ao juízo, né? E o juízo de Deus será sem misericórdia. A gente aprendeu também a respeito, vamos falar aqui, deixa eu ver se vocês ainda se recordam. Nós falamos a respeito da ressurreição. Quantos arrebatamentos existe, Tiago? Quantos arrebatamentos? Um arrebatamento. E quantas ressurreições? Quais são elas? Muito bem, diácono Tiago. Existe apenas um arrebatamento, mas existirá 2 ressurreições. Existirá a ressurreição dos salvos em Cristo e a ressurreição do juízo final para a condenação eterna daqueles que morreram sem Cristo, tá? Vocês vão entender o porquê que eu estou recapitulando isso aqui. Os que morrem com Cristo,
a igreja, os cristãos, os crentes, os evangélicos, os salvos em Cristo Jesus, que morrem, eles estão aonde hoje? Muito bem, evangelista, no paraíso. Aí quando Jesus vier arrebatar a igreja, aí acontece o quê? Isso, aí o arrebatamento vem. Aí Jesus vem para arrebatar a igreja. No arrebatamento, o que acontecerá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos vão ser. Aí quando Deus ou quando Cristo tirar a igreja da terra, para onde a igreja vai? Por favor, alguém dê um cheiro no Jusileide aí. Dê aí, irmão, um cheiro nessa mulher aí. Oh, meu Deus do céu. Vamos para o tribunal de Cristo. Muito bem, Jusileide. Jusileide, o tribunal de Cristo será como? O tribunal de Cristo será para qual finalidade? Galardoar a igreja. A igreja receberá seu galardão no tribunal de Cristo, que acontecerá logo após o quê? Então, quando a igreja, quando nós for arrebatado, a gente não vai para o céu de imediato. Quando a igreja sair da terra, Cristo estabelecerá o seu tribunal. Para quê, pastor? Para dar a recompensa segundo o que cada um de nós tiver feito na obra de Deus. Então vamos receber a recompensa no tribunal de Cristo logo após o arrebatamento. E quando a gente receber as recompensas no tribunal, em seguida acontece o quê? A senhora lembra, pastora Rita, o que acontece em seguida após o tribunal? Lembra, Jússi? Diga, irmã Regina. As bodas do Cordeiro. Muito bem. Quando a igreja passar pelo tribunal e receber galardão, vai para as bodas do Cordeiro. Pronto, aí aqui a gente para. A igreja estará nas bodas do Cordeiro após o tribunal de Cristo. O arrebatamento aconteceu, a igreja foi para o tribunal, recebeu recompensa, saiu do tribunal, entrou nas bodas do Cordeiro. Aí a gente dá uma pausa e volta. Para onde a gente vai voltar agora? Para a terra. Vamos voltar para a terra. E o que estará acontecendo na terra? Quem pode me ajudar com isso aí? Você lembra, Tiago? A grande tribulação. A grande tribulação. Deixa eu perguntar aqui para esse povo aqui. Vocês já ouviram falar da grande tribulação? Mais ou menos, né? A senhora já ouviu? Randriele. Nunca mais eu esqueço, viu? A senhora já ouviu falar da grande tribulação? Um pouco, né? A senhora já ouviu também? A pastora Rita nunca ouviu falar. O senhor já ouviu falar? A grande tribulação? Então todos aqui já ouviram falar da grande tribulação. Pastor, o que será a grande tribulação? Será um período que a igreja, vamos dizer assim, que a humanidade, porque a igreja já estará fora da terra, mas aqueles que não foram arrebatados com a igreja, eles estarão na terra para sofrer a ira de Deus que será derramada sobre aqueles que ficaram. A ira de Deus será derramada. Eu não vou falar da ira de Deus, tá? A ira de Deus, ela vem como 7 taças, 7 trombetas e muita coisa. Mas eu quero pegar aqui a parte do anticristo, porque é aqui,
segundo a crença dos pré-tribulacionistas. O que é pré-tribulacionista? É todos aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Existe também o pós-tribulacionista. Quem são os pós-tribulacionistas? Aqueles que creem que o arrebatamento da igreja será depois da grande tribulação, pois vamos dizer que a mentalidade do pós-tribulacionista, eles creem que a igreja vai passar pela tribulação na terra, a grande tribulação. Existe também os mid-tribulacionistas. E quem são os mid-tribulacionistas? É aqueles que acreditam que o arrebatamento vai se ocorrer no meio ou durante o período da grande tribulação. Então, são dois tipos de crença de arrebatamento que existe. O primeiro é pré-tribulacionista, segundo, o pós-tribulacionista, e o terceiro é o mid. O pré é o que acredita que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. O pós é aqueles que acreditam que vai ser depois da grande tribulação. E o mid é aqueles que acreditam que o arrebatamento acontecerá durante a grande tribulação. O que eu venho trazer para nós aqui hoje, nessa noite, é a visão pré-tribulacionista. É a visão que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E é assim que eu também particularmente creio, tá? Eu particularmente creio assim, que o arrebatamento da igreja se dará início antes da grande tribulação. Mas vamos lá, a igreja estará na glória, pois estará arrebatada, amém, irmã navegantes? A igreja, né? Subiu. A igreja já não está na terra. Aqueles que ficaram na terra, eles vão passar pelo período da grande tribulação. Você lembra, diácono Tiago, quanto tempo durará a grande tribulação? Um período de 7 anos. Muito bem. Vai se dar um período de 7 anos, mas pense em 7 anos que vai parecer uma eternidade. São 7 anos de pura desgraça sobre a terra. E é aí que entra o assunto que nós vamos falar sobre o anticristo. É aí que o anticristo ele vem, tá? Então me prestem a sua atenção para isso aqui. Eu preciso tocar nessa tecla mais uma vez para vocês entenderem. Primeiro, Cristo arrebata a igreja passa pelo tribunal, recebe recompensa, sai do tribunal, pelo período da grande tribulação. É por isso que a gente prega tanto, irmão, conserta a vida com Deus, anda em santidade, anda em comunhão com Deus. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer somente para aqueles que estão fiéis com Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Vocês sabem ou sabiam que existe 2 igrejas? Sabia, presbítero Valde? O Abimael, o evangelista Abimael, ele falou aqui. Existem 2 igrejas, né, evangelista? As 2 igrejas, quais são elas? A que sobe e a que fica. Muito bem. A que sobe e a que fica. Por que a que sobe e a que fica? Porque é bem verdade que nem todos que estão na igreja serão arrebatados. Nem todos que estão na igreja, eu falo isso na igreja geral, seja na Assembleia, na Batista, na Quadrangular, na Adventista, na Iaderne, seja na igreja da parede preta, da parede branca, da parede vermelha, da parede azul, seja a igreja ela qual for, nem todos que estão na igreja vai para o céu, nem todos.
Então existe duas igrejas. Existe a igreja do arrebatamento e a igreja da grande tribulação. Só que tem um segredo. Quem sabe qual é a igreja que será arrebatada? Quem sabe? Quem são eles? Mas o Senhor sabe quem é essas pessoas? Tem como distingui-las quem são? Não tem como saber quem são as pessoas. Nós sabemos que são justamente os salvos, os fiéis, os que estão em fidelidade com o Senhor, em santidade com Deus. Isso aí, perfeitamente. Agora, saber quem são essas pessoas, só quem sabe é Ele. Muito bem. Agora vamos lá. E a igreja que fica, quem sabe quem é? A igreja que fica. Quem são a igreja que vai ficar? Tem como saber quem são? Nós sabemos que tem a igreja que vai subir e a igreja que vai. Quem é? A gente não. Eu só tenho uma coisa a dizer com isso. Me pergunte o que, pastor? Que não seja eu e não seja você a igreja que vai ficar. Diga isso para essa pessoa do seu lado, que não seja você a igreja que vai ficar. O que você está fazendo para subir? O que você está fazendo para ser arrebatada, para ser arrebatado? Como está a nossa comunhão com Deus para o dia do arrebatamento do Senhor? Aleluia. Quando vai ser o arrebatamento? Sabe o dia? Sabe a hora? Sabe o mês? Sabe-se o ano? Então não há, vamos dizer assim, não há essa conversa de que a gente tem que se preparar para o arrebatamento. A lógica é, temos que estar preparados. Eu só me preparo para o que eu sei que está por vir e quando será. Mas quando é algo imprevisível, que eu não sei quando vai acontecer, eu tenho que estar preparado, porque pode ser até agora. Se o arrebatamento acontecesse agora, como está a nossa vida diante de Deus? Então não tem como saber quem são as pessoas que irão subir. Eu sei que vão subir. Quem eu não sei, mas vai subir. Quem vai ficar, eu também não sei, mas tem quem vai ficar. Que não seja eu, que não seja você. A igreja que vai ficar. Que seja você e que seja eu, a igreja que vai. Só quem quer ser arrebatado, dê um glória para Jesus. Então diga isso para quem está do seu lado. Cuida da tua vida com Deus, para que você não fique no dia do arrebatamento. Vamos falar do anticristo. O anticristo será o maior líder de toda a história, personificando o diabo. Ou seja, o anticristo, quando ele se revelar, ou quando ele vier, o anticristo, quando ele vier, ele vai se tornar o maior líder que o mundo já viu. O mundo nunca viu um líder como verá no anticristo. O anticristo vai ser um líder que ninguém nunca viu. O anticristo, ele vai vir como uma personificação do diabo, o próprio diabo. Ele vem com a mesma característica do diabo. Ele será portador de faculdades sobrenaturais, como por exemplo, olha como é que o anticristo vem. Você quer saber como é que ele vem? Olha como ele vai vir. Ele vai vir com faculdades sobrenaturais, como por exemplo, a oratória. Ele vai falar tão bonito que ninguém nunca viu um homem falando como ele.
Ninguém nunca viu na face da terra um homem falar tão eloquente, presbítero Valt, como verá o anticristo falando. Ele vai vir com uma fala absurda, convencerá todos a crer nele. Ele vai vir com sabedoria. Ninguém nunca viu um líder tão sábio como será o anticristo. Ele vai vir com intelectualidade. Ou seja, um camarada intelecto que falará sobre todos os tipos de assunto que alguém quiser tratar com ele, porque ele vai precisar disso para governar o mundo. Ele precisará, Jusileide, ser intelectual, entender de todas as áreas do saber, para poder tratar e convencer toda a humanidade a crer nele como um líder supremo. Então, o anticristo, ele virá com intelectualidade e também com estratégia. Ele não vai ser besta, como se diz no nosso linguajar, né, brasileiro. Ele não será um besta, um bobo. Ele será um homem, missionário da Zinha, estratégico. Ele usará de estratégia para convencer aos homens a crer nele. Apesar que já está determinado pela palavra que todos acreditarão no anticristo. Por quê? Porque ele vem com essas características. E todo mundo vai crer. Entendeu, missionária Dazinha? Todo mundo vai acreditar. Ou seja, ele vem também como liderança. Ele vai ser um líder que ninguém nunca conheceu antes. O seu modo de liderança, a sua maneira de liderar, a sua forma de liderar, convencerá aos homens: este aí é o melhor de todos. E sabe o que é que eu acho interessante com tudo isso aqui? É que está tudo escrito e o povo está cego. Está tudo escrito, Jússi, e o povo está cego. A gente prega, a gente fala, a gente ensina e o povo está cego. Mas eu entendo, evangelista Abimael, eu entendo, lógico, que isso é necessário para que se cumpra as escrituras. Mas eu toco na mesma tecla que eu citei antes aqui, que não seja eu e o Senhor aqueles que vão crer no anticristo. Eu quero estar com o verdadeiro Cristo. Ele virá, irmã Regina, ele virá com carisma. Quem não gosta de uma pessoa carismática, que trata bem todo mundo, que dá atenção para todo mundo, que conversa com todo mundo, e dialoga com todo mundo, e consegue cair na graça de todo mundo, e todo mundo diz: nossa, fulano é uma pessoa maravilhosa, de um carisma incrível. Assim será o anticristo. Ele será de um carisma assustador. Assustador que eu falo não no modo de causar medo, mas será de um modo grande a sua carisma, ao ponto de convencer a todos. Ele virá também com popularidade. Ele vai ser popular, conhecido entre os povos, conhecido das nações. Uma pessoa popular, conhecida por todos. Conhece fulano? Ah, conheço sim. Já ouviu falar de fulano? Oh, rapaz, já ouvi demais. Fulano é 10, fulano é top, fulano é uma bênção. É assim que ele vem, com popularidade, conhecido pelos povos, conhecido pelas nações, conhecidos pelos reinos, pelos grandes e pelos pequenos, pelos poderosos e pelos indefesos. Ele será conhecido de tudo e por todos. Ele é popular. É uma personalidade irresistível. Ele vai ser irresistível. Não tem quem olhe para o anticristo e desagrade dele. Não, todo mundo que olhar para ele, vendo as suas características, será irresistível. Não tem como resistir a este homem. A gente tem que servi-lo.
Vamos lá, eu quero que você me empreste a sua atenção agora. A Bíblia, ela vai dar alguns nomes, tá bom? A Bíblia, ela vai dar alguns nomes para o anticristo. E no livro de 2 Tessalonicenses, que a gente leu no capítulo 2 e no versículo 3, somente aqui neste versículo, a Bíblia intitula o anticristo com 3 nomes. Primeiro, o homem do pecado. Segundo, o filho da perdição. E terceiro, o iníquo. Ou seja, dentro do versículo 3 do capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, ele é intitulado como o homem do pecado, o filho da perdição e o iníquo. Então, se vocês quiserem anotar, eu vou dar tempo para vocês anotarem isso. A minha intenção é que vocês aprendam. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ele é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição e o iníquo. Mas também em 2 Daniel, capítulo 7, versículo 11. Em Apocalipse, capítulo 13, ele é chamado de a besta. Eu não vou ficar lendo, eu ia ler, mas é que a hora não vai dar, gente. Só tem 1 hora. Se for ler isso aqui, a gente não sai nem do começo. Mas esses textos, é que isso aqui a gente usa isso aqui muito em salas de teologia. A gente aborda versículo por versículo, abre a Bíblia, lê o versículo e explica. Mas isso eu precisaria de um dia inteiro para fazer isso. Eu precisaria de aproximadamente aí de 5 horas a mais, para que a gente pudesse acompanhar texto por texto, lendo e explicando, tá? Então não vai dar em 2 horas para fazer isso. A gente não sai nem do canto, para ser sincero, de tanta referência que tem para a gente ler, tá bom? Mas vocês podem anotar o que eu estou dizendo aí, anotar as referências, e vocês leem em casa, tá? Em Daniel capítulo 7, versículo 11, e Apocalipse capítulo 13, ele é chamado de a besta. A besta. Daniel capítulo 7, verso 11. É quando Daniel vai ter as visões dos animais. Ele vai ter a visão da besta. E essa besta é literalmente o anticristo, né? Fala também aqui. Deixa, depois eu falo. Senão eu vou entrar em outro assunto e vou fugir aqui do raciocínio. Isaías capítulo 11, versículo 4, ele é chamado de o ímpio. Olha os nomes que a Bíblia dá para o anticristo: o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a besta, o ímpio. Em Daniel capítulo 9, versículo 26 e o versículo 27, ele é o príncipe que há de vir. Daniel 9, 26 e 27. Ele é o príncipe que há de vir. Em Daniel capítulo 7, verso 1, ele é o chifre pequeno. E em Miqueias capítulo 5, verso 5, ele é o assírio. Então, esses são os nomes que a Bíblia dá com referência literária do anticristo. Miqueias 5:5. Então, o anticristo ele recebe esses nomes, tá? Esses nomes ele recebe pela Bíblia. Qual é o primeiro nome? O segundo? O terceiro? O quarto? O quinto? O sexto?
O príncipe que há de vir. Acho que vocês não conseguiram anotar tudo, né? Deu para anotar? Se não deu, você fala que eu paro, viu? Para vocês anotarem, gente. A minha intenção é vocês aprender, tá bom? Se for para mim ficar soltando informação para depois vocês esquecerem tudo, não adianta. Eu quero que vocês saiam daqui aprendendo. Senhor, o segundo em diante, o segundo ele é o homem do pecado. Não, o homem do pecado é o primeiro, perdão. O segundo é filho da perdição. O terceiro, ele é o iníquo. Iníquo, I-N-I-K-U-O. Iníquo. O quarto, ele é a besta. O quinto, ele é o ímpio. O sexto, ele é o príncipe que há de vir. O sétimo, ele é o chifre pequeno. E o oitavo, ele é o assírio. O assírio. A grande tribulação está intimamente relacionada com o anticristo. A terra estará sob o seu total controle. Os homens sujeitos às suas normas e subordinações. Seu poderio será total. Controlará o mundo em seus aspectos variados. Ou seja, no período da grande tribulação, o anticristo estará dominando o mundo. Dominando o mundo. E como ele vai dominar o mundo? Ele vai dominar, anotem isso aí. Ele vai dominar a área política. Ele vai dominar a área econômica. Ele vai dominar a área religiosa. E ele vai dominar a área do Império Romano restaurado. Senhora? Primeiro é a área política. Segundo, a área econômica. A área religiosa, o terceiro. E o quarto, a área do Império Romano restaurado. Cada área dessa tem suas referências, tá? A área política está lá em Apocalipse 13, verso 4, capítulo 17, do versículo 12 ao 17. As referências da área econômica está em Daniel, capítulo 11, versículo 38 ao 43, e em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, e também capítulo 18 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 24. Vai falar da área econômica que o anticristo dominará sobre a terra. Na área religiosa, está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 18. E também em Daniel capítulo 11, versículo 35. Ele vai dominar a área religiosa. A área do Império Romano restaurado está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 1. Capítulo 17, versículo 8 ao 17 de Apocalipse também. Ou seja, o anticristo, quando a igreja estará arrebatada e o povo na terra passando pela grande tribulação, o anticristo ele vai dominar sobre a terra. E ele vai dominar de uma forma geral, e ele vai dominar justamente essas áreas. Por quê? Porque um homem que consiga dominar na área política, na área econômica, na área religiosa e restaurar o Império Romano, ele controla o mundo. E é isso que o anticristo vai conseguir fazer, Jusileide. Ele vai conseguir dominar a área política em um modo geral. Ele vai ser o maior político
político que o planeta Terra já viu, irmã Mara. Não haverá político tão grande quanto o anticristo. Ele vai dominar a área religiosa. E é aí que o negócio vai ficar apertado. Por quê? Porque hoje a religião em si já é como é. Imagina depois, pastor Luiz, que o Espírito Santo de Deus não estiver mais sobre a terra, a igreja não estiver mais sobre a terra, e o mundo estará entregue nas mãos de Satanás. Imagina só como não será a religião nesse período. Aí eu não posso afirmar, eu não sei quem é, né? Para mim dizer que já está, eu tenho que saber quem é. Aí fica difícil. É igual, é porque isso, pastor, é igual a volta de Cristo. A volta de Cristo, todo ano, pode ver, todo ano tem um que aparece. Jesus vai voltar na data tal, do dia tal. Até hoje, ninguém acertou. É feito, muitos dizem. A gente vai falar aqui também sobre isso, eu acho, o número da besta, que é o 666. Aí tem gente que disse que era o chip do cartão de crédito, quando lançou o cartão de crédito. Outros dizem que era o www da internet. Outros dizem que era a bandeira de não sei o que. Gente, cada um que diga uma coisa, e é nada disso. É que as pessoas, elas gostam de tentar adivinhar as coisas, né? E isso, eu não posso dizer... Gente, isso aqui, tá, eu vou falar por mim, pastor Wilson. Eu não posso dizer se o anticristo já está ou não na terra. Por quê? Primeiro, eu creio que quando ele se revelar, a igreja não estará mais aqui. Eu quero já estar arrebatado, eu não quero nem saber que cor ele é. Eu não quero nem saber, irmã Mara, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é preto, se ele é branco, se ele é gordo, se ele é magro. Eu sei do que os estudos falam de como ele será, mas ver em sua aparência física e humana, que Deus me livre deste mal. Então, eu não posso afirmar isso para vocês, tá, gente? Eu não posso afirmar. Se já está, se não está, eu não tenho como provar isso para poder dizer que está, né? Se eu disser para você assim, ó, se eu disser assim, irmã Naninha, né? Irmã Naninha, o anticristo já está na terra. E a senhora me perguntar assim, me prove, pastor. Qual é a prova que eu tenho? Como eu posso provar que ele já está na terra? Que ele já está operando entre os homens? Como eu sei disso? Quem me disse isso? Quem me ensinou isso? Quem me mostrou isso? Agora eu posso dizer para você, ele vem. Ele vem. Mas quando ele vir, eu creio que a igreja não estará mais aqui. Porque ele vem para pôr em castigo aqueles que ficarem e não foram arrebatados. Os homens que não ouviram a palavra de Deus, que não deram crédito à pregação do Evangelho. Ou seja, nós estamos aqui pregando Jesus todo dia, toda hora, todo instante. É culto evangelístico no meio da rua, é culto nas praças, é culto na igreja, é comemoração de festa. E tome Jesus no povo, e pega Jesus, recebe Jesus, aceita Jesus, e todo mundo só fala uma coisa: não quero, hoje não, agora não. Para que ser crente? Eu tenho Deus no coração, eu creio em Deus. Cada um que tem a sua desculpa. Eu quero ver essa desculpa na hora do arrebatamento, quando não haverá mais tempo, quando não haverá mais desculpa, quando não haverá mais o que dizer para Deus. E aí você vai dizer o quê? O arrebatamento aconteceu, você não subiu, vai dizer o quê para Deus? Ei, irmã Mara, o arrebatamento aconteceu, a gente não foi, vai chorar o que para Deus? Ai, Senhor, desculpinha, perdãozinho, eu não sabia que era verdade esse negócio de arrebatamento. Mas e aí, será que haverá um pedido de perdão? Será que Deus vai aceitar as nossas desculpas? Então, que você e eu se preparemos agora
Porque quando o arrebatamento acontecer, pouco me importa quem vai ficar ou quem não vai. Eu quero é subir. Irmão, eu quero tanto ir para o céu, tanto, mas tanto, que pouco me interessa se meu pai não vai, se minha esposa não vai, se meu filho não vai, se meus vizinhos não vai. Eu quero ir. Minha esposa sabe o caminho do céu. Meu filho tá nascendo agora, vai aprender o caminho do céu. Se não for, problema, não foi porque não quis. Eu quero ir para o céu. Eu quero. E eu vou dizer, sem medo nenhum, eu vou dizer. Tem muita gente que não vai para o céu por causa da esposa, por causa do marido e por causa de filho. Uns não vão por questões de trabalho. Trabalhou tanto que não teve tempo de se preparar para o arrebatamento, ficou. O arrebatamento é coisa séria. A igreja precisa levar o arrebatamento mais a sério. Ele vem, o anticristo ele vem e vai imperar sobre a terra o seu governo diabólico. Ele vem. Só que tem um porém, eu não quero estar aqui quando isso tudo acontecer. Eu não quero. E eu também, evangelista Abimael, meu pastor presidente, não quero que os senhores também estejam aqui. Eu não quero ver essa igreja ficando. Eu não quero. Oi, irmã Mara, a senhora já parou para pensar, irmã Mara, de que adianta a gente viver tudo isso aqui para naquele dia não subir? Irmão, se é para mim passar 30 anos na igreja para não ir para o céu, é melhor ir para o mundo agora. Eu estou fazendo o que na igreja, pelo amor de Deus? Se é para mim passar a vida inteira na igreja, atrás de profecia, de visão, de revelação, de manto, de mistério, de bater de pé, de bater de mão, de rodopiar, para não subir para o céu, é melhor eu me desviar agora. Pastor, que é isso? Se você já não vai para o céu, que não vá de agora. Você vai perder tempo? Igreja é para quem quer ir para o céu. Queridos, igreja é para quem quer ir para o céu. Só está aqui quem quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Então pegue na mão dessa pessoa do seu lado e diga: em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, não saia da presença de Deus. Diga isso para essa pessoa: aconteça o que acontecer, fica firme, permaneça, fica constante, porque a qualquer hora a trombeta toca e a gente sobe. Agora, uma pessoa que está na igreja há tanto tempo, para não ser arrebatada, ela está enganando e se enganando. Vou repetir, irmã navegantes. Uma pessoa que está na igreja, que não vai ser arrebatada, ela está enganando e se enganando. Por que enganando? Porque ela passa para os outros uma aparência de santidade, como se ela estivesse, salva, mas dentro dela ela sabe que não está, e ela se engana com isso, porque na cabeça dela, ela vai se achando que está bem, que está tudo normal, e não está, aí no dia vai dar ruim. É por isso que eu falei, tem duas igrejas, a que sobe e a que fica, e isso é fato, e não tem quem mude. Vai ter duas igrejas, já existe, essas igrejas sim, já está na terra, mas só tem um porém, que não seja eu e que não seja vocês, a igreja que fica. Eu quero ser a que sobe. É por isso que eu sou tão radical. A minha esposa tem hora que diz: filho, você quando não é 8 é 80. Eu disse: Deus é do mesmo jeito.
Deus, ele é o ser mais radical que eu já vi. Deus, ele é radical, Jusileide. Quer que eu lhe prove isso? Vamos lá, um exemplo bem simples. Tinha por que Deus matar Uzá? Tinha, Tiago. Humanamente falando, tinha por que Deus matar Uzá? Ele fez alguma coisa errada? A arca tombou e ele foi ajudado de boa fé, sim ou não? Bom coração, é ou não é? É a presença de Deus que está sendo carregada. Os carros dos bois tombaram, a arca ameaçou cair, Uzá correu e sustentou a arca. E Deus fez o quê? Com o quê? Deus matou Uzá com o quê? Diga, com fogo. Agora você tem noção do que é isso? Alguém fazer uma coisa boa e ser fulminado a fogo por Deus? Não era para Uzá tocar na arca, porque a arca não era obrigação de Uzá. Se a arca caísse no chão e se rebentasse, Deus ia cobrar dos responsáveis. Mas aí Uzá foi achado e colocar a mão aonde não era dever dele, pagou o pato. Pagou pelos outros. Porque os sacerdotes que eram responsáveis por levar a arca não morreu, mas Uzá, que não tinha nada a ver e foi com boa intenção, foi fulminado a fogo. Aí eu te pergunto, Deus é ou não é radical? Matou o rapaz sem que a culpa não era dele, mas só porque ele tocou na arca sem ser a obrigação dele. Deus disse, comigo não tem boquinha, certo é certo, errado é errado. Aí eu pergunto, se Deus agisse assim nos dias de hoje, você estava nessa cadeira sentado? Eu estava nesse púlpito pregando? Deus é radical. O que está segurando a radicalidade de Deus é a graça de Cristo na cruz do Calvário. Então olhe para essa pessoa e diga, aproveita essa graça e conserta a vida, melhore a vida, ajeita o negócio enquanto é tempo. Porque depois não tem mais tempo. Deus é radical, querido. Com Deus não tem choro e nem vela. Com Deus ou tu é santo ou tu é profano. Com Deus ou tu é de Deus ou tu é do diabo. Deus não vê a gente com meio termo, pastor Luiz. Eu vou dar uma colher de chá pro pastor Luiz. Porque tadinho, bichinho, 91 anos. Eu vejo assim, Deus não. Ele que não cuida da vida dele não, com 91 anos, com 101 anos, com 200 anos, para ver. O Deus que mata um de 10, de 12, de 13, 14, de 15, 16, de 18, é o Deus que mata um de 90, um de 100, de 120. Não vá a gente cuidar da nossa vida com Deus não, para ver. A coisa é mais séria do que o que a gente pensa. Mas eu posso falar a verdade que a gente não gosta de ouvir? É melhor os cultos que nos faz pular. Porque quando eu estou pulando, não tem ninguém no meu ouvido dizendo, olha, tu corre o risco de ir para o inferno, viu? Mas a importância de estar aqui, ouvindo uma palavra como essa, é ter a consciência de que amanhã eu posso até pular, mas eu vou pular em santidade. Eu posso rodar, mas rodo em santidade. Eita, eu não estou dizendo que se alegrar é pecado. Aleluia. O erro está em quem se alegra em pecado, achando que está em santidade. O que é o pulo? Alegria. O rodopio? Alegria. Pastor, e para se alegrar, eu preciso pular dentro da igreja, eu preciso rodar dentro da igreja. Querido, cuida da tua alegria e deixa dos outros.
Se alegre você calado, mudo, feito um sapo cururu, de olho arregalado. Deixa os outros se alegrar pulando, rodando, dançando, saltando, batendo o pé. Cada um se alegra com Deus do seu jeito. Se você consegue se alegrar sem respirar, direito seu. Mas não queira me impedir de me alegrar, me expressando ao meu Deus. Quando Mical viu Davi dançando, expressando a Deus a sua alegria, porque Davi não estava possuído ali, gente, porque quem possui é demônio. Davi só estava sentindo uma alegria exageradamente de ver a arca voltando para Jerusalém. Ele rasgou as vestes reais e dançou perante a presença de Deus. Aí Mical, que não era espiritual, quando viu, se escandalizou, dizendo: para que isso? Aí Davi foi todo contente para casa, abençoar a casa dele. Aí chegou em casa, levou o nome de vadio, porque Mical olhou para Davi e disse: assim como faz os vadios, você está fazendo igual. Aí Deus disse: tocou. E quem se alegra na minha presença, tocou em mim. Fica estéril até o dia da sua morte. Ficou estéril. Ela morreu sem gerar filhos. Poderia ter ficado calada e saído no lucro, mas abriu a boca e saiu no prejuízo. Não vigiou. É isso que está acontecendo com as igrejas nos dias de hoje. A igreja não está vigiando. A igreja não está vigiando. Gente, eu vou correr porque eu não tenho muito tempo. Eu quero terminar no horário. Então, o anticristo ele vai dominar. Ele vai dominar a área política, a área econômica, a área religiosa. E ele vai restaurar o Império Romano. Esse assunto aqui do Império Romano, isso dá um assunto tão longo. Aí isso vai falar da igreja católica. Aí deixa para lá. E o anticristo, quando ele estabelecer o seu império, o seu governo, ele trará com ele também, ou será erguido, porque isso aqui irá acontecer. É aí que passará a existir a trindade satânica. Escute isso, por favor. O diabo procura imitar a Deus. É o que a Bíblia nos revela. Também dentro do aspecto glorioso da trindade satânica, ele faz sua imitação. Ou seja, a maior característica do diabo é imitar a Deus. A primeira prova disso está no céu, quando ele tenta estabelecer um trono acima do de Deus. Só que ele não diz assim, eu vou subir o meu trono, estabelecer o meu trono acima das estrelas e serei maior que o Altíssimo. Ele não diz isso. Estabelecerei meu trono e serei semelhante, imitação. Ele queria ser igual a Deus. Olha só, o invejoso, ou um coração de um invejoso como é. Ele não queria nem ser melhor, ele queria ser o que Deus era. Agora, se ele ia subir o trono acima do de Deus, por que ele não desejou ser melhor? Eu serei melhor do que o Altíssimo. Ele disse: não, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria a glória de Deus para ele. É por isso que a gente fala muito nas nossas pregações: cuidado, Deus não dá a sua glória a ninguém. Isso é um perigo. As pessoas fazendo as coisas para se aparecer, querendo glória para si. Eu vou pregar e quero que o povo me aplauda, me elogie. Não, está repreendido. Pastor, mas as pessoas fazem isso, problemas dela, eu não procuro isso, você não procura isso. Mas a presença,
em toda a plenitude de Deus, a grandeza de Deus, a essência. Mas vamos lá. Ou seja, a maior característica do diabo é imitar a Deus. Ele quer imitar a justiça, ele quer imitar a Deus. A maior característica do diabo é imitar a Deus. E na glória, vamos dizer assim, na glória, ou no aspecto glorioso da trindade satânica, não é diferente. Porque na trindade divina, Deus estabelece Pai, Filho e Espírito. Aí na trindade satânica, o diabo também vem com essa mesma linha. E como é que é estabelecido a trindade satânica? Vai ser estabelecido pelo dragão, o anticristo e o falso profeta. Dragão, anticristo e o falso profeta. É assim que será a trindade satânica. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Eu vou dar as referências. É bom vocês anotar esses nomes separados, tá? Para vocês verem, a gente não leu nenhuma referência e já chegou o horário. Imagina se fosse ler tudo isso aqui. Não, e o negócio não era nem ler, né, pastor? É estar lendo e explicando, né? Porque você tem que ler o texto e explicar. Leva muito tempo. A gente precisaria fazer um dia inteiro de estudo. Começar aqui de manhã e terminar de noite. Para poder esmiuçar versículo por versículo, explicar na Bíblia, explicar no livro e aplicar nos nossos dias. É um quebra-cabeça muito grande. É por isso que quando a gente vai estudar em uma faculdade teológica, a faculdade ela é todo dia de aula, 5 horas por dia de aula, é o dia inteiro de aula, pegado. Aí só para o almoço e volta para estudar de novo. E isso durante 6 anos. A gente tem culto de ensino uma vez na semana e as pessoas ainda não vêm. O dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão? É o próprio diabo. Isso está lá em Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 3. Ele imitará a Deus. 13. Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido para a gente ler. Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 3. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E o dragão, esse dragão aqui é o diabo, tá? É o diabo. A besta, quem é a besta? A besta. E vi a besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar, ela é o anticristo. A besta que subiu da terra é o falso profeta. E o dragão é o diabo. Eu já estou adiantando para vocês pegar já, tá? Anotaram aí? O dragão é o próprio diabo. Em Apocalipse 13, do 1 ao 3. Ele imitará a Deus. Vou ler o versículo 3, que eu não li, do capítulo 13 de Apocalipse. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta.
Aí o 4, olha o que o 4 diz: e adoraram quem? Quem é o dragão? Quem é o dragão? Aí eles adoraram quem? Olha o que vai acontecer aqui. Eles vão adorar ao diabo. A terra estará dominada pelo próprio diabo. E os homens que ficarem sobre a terra e não foram arrebatados com a igreja, adorarão prostrados ao diabo. E adoraram o dragão. Aí olha o que o dragão vai fazer: dá poder à besta. E adoraram a besta, os adoradores do diabo agora adorando o anticristo, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao anticristo que não tem um homem como este? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Isso é outra história. Isso aqui é a continuidade dos feitos do anticristo. Mas isso, a besta que subiu do mar é o anticristo. Mas o dragão, o primeiro ser da trindade satânica é o dragão, que representa o diabo, ou que é literalmente o diabo. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui, gente, tá? Eu não sei se tem alguém aqui entre vocês que gosta de imagens de dragão, tá bom? Desenhos de dragão, nomes de dragão, estampas de camisa de dragão. Pastor, isso é pecado? Ora, a Bíblia me dá a referência que o dragão é quem? Aí eu, cristão, usando imagem de dragão em mim, isso é correto? Cada um interprete como quiser, eu não uso. Tanta coisa bacana para se usar, logo um dragão. O segundo ser da trindade satânica será o anticristo. Quem é o anticristo? Ele é a besta que subiu do mar, que significa as nações, porque ele dominará as nações. E a sua referência está lá em Isaías, capítulo 17, versículo 12 e versículo 13. E também em Apocalipse 17, verso 15. Deixa eu só ler esse 17, 15 que eu já estou em cima. Só para a gente ver o que está escrito aqui. 17, 15 de Apocalipse. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta. Essa prostituta não é mulher, tá bom? Isso aqui é outro assunto, eu não vou nem dizer o que é, para não ter que puxar nenhum tipo de explicação. Mas outro dia a gente fala sobre essa prostituta aqui. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Aí você tira que essa prostituta não tem nada a ver com mulher, tá bom? Com isso aqui é outro, isso aqui é só pronto, é só uma linguagem figurada. Só tá, isso é uma figura de linguagem, tá bom? Mas não é nada a ver com a mulher, tá? Ou uma mulher prostituta, vamos dizer assim. E só a palavra besta, né? Porque o anticristo ele é considerado como a besta que subiu do mar. Então a palavra besta no original significa terion ou cherion, que é com H, que significa uma fera. Revela a verdadeira identidade do anticristo. Imitará a Cristo, ou seja, a besta é uma fera. Então ele será feroz em suas atitudes. Feroz não é vamos dizer assim, no lado
de agressividade, mas de destemido no que faz. Ele não vai perder tempo. Não, ele vai... Ele não vai perder tempo, ele vai chegar chegando. Né, pastor? Ele vai para cima mesmo, estabelecer o trono dele e prender o povo a ele e acabou. Né? Essa será a função do anticristo. A terceira entidade da trindade satânica será o falso profeta. E esse falso profeta, ele é a segunda besta que subiu da terra. Ele imitará o Espírito Santo. As atividades do falso profeta serão... Aí vamos ver o que é que o falso profeta vai fazer. Tem as ações do anticristo. E o falso profeta é quem? Ele é o secretário do anticristo. Tem. Não tem o ditado, né? Quando o diabo não vem, manda o secretário. Pronto, tá aqui. Era uma música, pastor? Eu não sabia. Era? Certo. Sim. Meu Deus do céu, pastor. Então, virou uma música, né? Eu não sabia, sabendo agora. Sim. Pronto. Mas o falso profeta aqui, ele será literalmente o secretário do anticristo. Porque a trindade satânica, ela vem em uma imitação à trindade divina. A trindade divina, ela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Cristo e o Espírito Santo. Então, a trindade satânica, ela vem como o dragão, o anticristo e o falso profeta. O diabo na imitação de Deus, o anticristo na imitação de Cristo e o falso profeta na imitação do Espírito Santo, né? Então vamos ver qual será os feitos do falso profeta. Primeiro, a referência, eu acho que está em Apocalipse 13 também, não, é 13, eu acho que está em 13 aqui. Deixa eu só ver, que agora eu me perdi aqui. Meu Deus. Pronto, aqui. Versículo 11. 13 de Apocalipse, verso 11. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como o dragão. O dragão é o diabo. Então, como eles vêm em função do diabo, eles falavam como o próprio diabo, né? Então, é a besta que subiu da terra, né? Primeiro, ele será secretário particular do anticristo. Segundo, na figura da segunda besta, terá 2 chifres de poder político e religioso, né? Que está aqui no texto que a gente leu. Ele terá 2 chifres, que é o poder político e religioso que vai ser dado a ele. Está em Apocalipse 13, verso 11. Terá a figura de um cordeiro. Versículo 11 também, do capítulo 13 de Apocalipse. Ele tinha a semelhança de um cordeiro. O primeiro, ele é particular, ele é secretário particular do anticristo. Segundo,
Na figura da besta terá 2 chifres. Ou seja, vamos dizer que a segunda besta, vocês podem até escrever assim: a segunda besta. A primeira besta é a que subiu do mar, que é o anticristo. A segunda besta é a que subiu da terra, que é o falso profeta. Então a segunda besta, ela terá 2 chifres. E esses 2 chifres é referente ao poder político e religioso, tá? Isso é para vocês entenderem que Apocalipse ele é todo trabalhado em uma linguagem em uma figura de linguagem, tá? Ou seja, a besta não é um animal, a besta é uma pessoa. Eles colocam a besta por causa do nome, que da semelhança aos feitos que a pessoa vai fazer. Os 2 chifres não é como a gente imagina, né? Que vai vir um demônio com 2 chifres. Não, os 2 chifres representam poderes, porque chifre é onde está a força de um animal. O animal que tem chifre, todo ele, a sua força está no chifre. Um boi, um alce, um veado, um bode, né? Todo animal que possui chifre, a sua força está no chifre. Então chifre é símbolo de força, tá? Então força aqui é poder, e o poder aqui é político e religioso, tá bom? Para vocês ver se vocês entendem melhor. Terceiro, ele terá a figura de um cordeiro, como eu já falei. Terá um aspecto de docilidade e mansidão. Logo revelará a personalidade do dragão, que é o diabo. Então, o falso profeta, ele vai ter uma aparência doce, de uma pessoa dócil, fala manso, bonzinho, né? Para todo mundo acreditar. Depois que todo mundo tiver entregue ao seu poderio, ele revelará o dragão, que é o diabo. O diabo é astuto. Olha o que ele vai fazer. Isso aqui é o falso profeta. Olha o que ele vai fazer. Ele vai operar sinais e milagres. Apocalipse 13, verso 13. 13. Olha o que ele vai fazer. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. O falso profeta, que é o secretário do anticristo, vai fazer fogo cair do céu na visão de todos. Agora, já pensou como é que não vai estar a terra? Já pensou como é que não vai estar a terra? O falso profeta, ele, para mostrar o poderio que tem, vai fazer com que fogo caia do céu na vista de todos os homens. Uma imitação de Elias no Monte Carmelo, que desafiou os 400 profetas de Baal e fez com que fogo também descesse do céu para consumir o holocausto. Então, o falso profeta, para enganar aos homens, fará o mesmo feito. Ele fará com que fogo, vai ser permitido isso a ele, que fogo caia do céu na visão de todos, para que todos possam acreditar no seu poderio. Ele edificará. Agora, isso aqui é terrível. Não, varão, presta atenção nisso, viu? Você está prestando atenção? Presta atenção nisso aqui, ó. Ele edificará uma imagem da primeira besta. Quem é a primeira besta? Não. Quem é a segunda besta? A primeira besta, muito bem. A primeira besta, gente, é o anticristo. A segunda besta é o falso profeta. O diabo é o dragão. Ele edificará uma imagem da primeira besta. Quem é a primeira besta? Então, o falso profeta, ele é o que do anticristo? Aí ele vai criar uma imagem, uma estátua de quem? Que é quem? O anticristo. Então, o secretário do anticristo vai levantar uma estátua do anticristo. Para quê, pastor? Para ser adorada. Eles vão adorar a imagem do anticristo. E você acha que isso é tudo?
Olha o que vai acontecer com essa imagem. Ele, o falso profeta, dará espírito à imagem da besta, para que fale. Vale dizer que a imagem terá somente movimento e não vida. Ou seja, eles vão fazer, o falso profeta, o secretário do anticristo, vai fazer com que a imagem do anticristo fale com o povo. Você já viu uma estátua falar? Mas essa aqui vai falar. Pastor, e está onde isso? A referência está aqui, Apocalipse 13, do 14 ao 16, e vamos ler. Eu vou ler do 13. Do 13 o falso profeta vai fazer o quê? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então, para enganar os homens, o falso profeta vai fazer descer fogo do céu, sim ou não? Aí no 14, engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, o falso profeta vai mandar criar uma imagem do anticristo, que é a primeira besta. Aí, versículo 15. E foi-lhe concedido o quê? A quem? Quem é a besta? Aí, e foi-lhe concedido que desse espírito a quem? Ou seja, a estátua vai receber vida, não vida própria, mas vai receber um espírito que ela vai viver, ela vai ter vida para poder falar com as pessoas. E isso porque eles vão adorar a imagem do anticristo por conta desse feito aqui, porque a imagem vai começar a falar com o povo. E isso aí, vamos continuar. Ou seja, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da... Ou seja, a imagem do anticristo ganhará vida e começará a falar com o povo, e a imagem vai dizer: quem não me adorar é para ser morto. Os homens estarão na terra sem Deus, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus e sem o Espírito de Deus, totalmente entregues ao o diabo e sua trindade satânica. Aí a imagem da besta começa a falar: quem não me adorar será morto. Aí eu pergunto: a igreja estará na terra? Os que estão na terra saberão do arrebatamento da igreja, sim ou não? Eles temerão, sim ou não? Mas eu quero ver agora. Eu quero ver agora, Jus, com uma estátua falante dizendo assim, ó: quem não me adorar vai ser morto. E aí os desviados que queriam ir para o céu e não foi? Diante de um decreto desse aqui, como é que fica um desviado? Porque a igreja que não for arrebatada vai estar aqui, ó. Isso aqui vai ser mundialmente. E agora, irmã navegante? Aquele crente que jurava que estava salvo, julgava todo mundo, falava mal de todo mundo e não enxergava o seu próprio pecado, agora não foi arrebatado e está diante de um decreto, de uma miserável, de uma estátua falante, dizendo assim: se não me adorar vai morrer.
E agora? Vai ser fiel para morrer? Ou vai se adorar a imagem para viver? Aí aqui me faz lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando Nabucodonosor disse: é verdade que vocês não se prostram à estátua que eu levantei? E eles disseram: é verdade. Então o rei vai dizer: mas então eu vou lhe dizer uma coisa: aqueles que não adoram a imagem que eu levantei prostrado, eles vão ser lançados numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês dela. Aí eles olham para o rei e dizem assim: rei, eu tenho um edito ou uma coisa para dizer. E o que é que vocês têm a dizer? O Deus que a gente serve. Só que eles não dizem o Deus que a gente serve, ele diz o Deus que a gente continuamente serve. Ou seja, eles não serviam a Deus uma vez por semana. Era ele continuamente. Eu quero saber, gente, eu preciso falar isso, porque eu quero a salvação da igreja em nome de Jesus. Eu quero saber que comunhão é essa que a gente tem com Deus, que só vem o culto uma vez por semana. E quando vem, pastor Luiz, passa o mês todinho sem vir o culto. Eu quero saber o que é que esse cristão, essa cristã tem na cabeça. Só vem uma vez, nunca vem. E quando vem, o culto está terminando tarde. Pastor Luiz, eles disseram para Nabucodonosor: o Deus a quem a gente continuamente serve. Ou seja, eu não sirvo Deus uma vez ou outra, meu filho. Eu sirvo Deus todos os dias. Eu sirvo a Deus todos os. Aí ele disse: mas ainda que ele não nos livre, a gente não vai se prostrar à imagem que tu levantaste. Em outras palavras, Jussi, eu prefiro morrer queimado do que prostrado. Não, sim, eles eram os únicos que não se dobrou. Aí o rei meteu a pressão em cima, disse: se vocês não adorar, vocês vão ser lançados na fornalha. Disse: pode jogar, porque eu morro queimado, mas não morro adorando a Deus estranho. Eu sei o Deus que eu sirvo. Pergunte para quem está do seu lado: você sabe o Deus que serve? Você tem certeza que sabe o Deus que você serve? Porque se ele vier hoje e a gente não subir, pode ficar pronto para passar por isso aqui, ó. E é só um detalhe de tantas coisas horrendas que a igreja, que a terra, os homens da terra vai passar. Vai ser tantas coisas horrendas. E isso aqui é só detalhe. Só o começo. E aí vai ser concedido a estátua que fale. E quando ela começar a falar, ela vai dizer assim, ó: quem não me adorar é para morrer. Aí eu quero ver os cristãos agora, que não subiu de primeira e achava que poderia subir de segunda. É ou não é? Porque não se espantem não. Tem gente assim, viu? Tem gente que leva o evangelho de Deus a troco de feira, de banana, que não está nem aí para o arrebatamento. Ah, irmão, se eu não subir agora, eu subo depois, pela misericórdia, pela graça, pelo sangue, pelo não sei o quê. Não tem nem noção do que espera ele aqui. Não tem nem ideia do que vai ser a terra quando a igreja não estiver mais aqui. Isso aqui é coisa, irmão, para a gente sair daqui tremendo. Isso aqui é coisa para a gente colocar a cabeça no travesseiro durante a noite de hoje e pensar 2 vezes no que estamos fazendo no evangelho. Isso é assunto para a gente colocar o joelho no chão e dizer: Deus, perdoa meu pecado, minha falha, minha transgressão. Eu me converto de novo a partir de hoje. Isso aqui é assunto, irmão, para a igreja chorar e se arrepender dos seus maus caminhos. Porque se Jesus não vier hoje, o que vai ser de você?
Se Jesus vier hoje, o que vai ser dessa igreja? O que será de nós? O que será, evangelista Abimael? O que será da gente se o arrebatamento fosse agora? E ele deu poder à imagem para que falasse. Também a imagem da besta falasse, que não adorassem a imagem da besta. Não, peraí, eu estou lendo errado. Foi-lhe concedido, é o 15. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Não vai adorar a imagem da besta, não? Não, eu vou fazer com que você morra. 16 diz, vamos ler o 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número do homem, e o seu número é 660. É o número de quem? De um homem. Aqui há sabedoria. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Quem é a besta? O anticristo. O número da besta, o número do anticristo. Porque é o número de um homem. Não é o número de um demônio, é o número de um homem. Quem é esse homem? O anticristo. E o seu número o número do anticristo é 660, 666. É para calcular esse número 666 relacionado a quê? A quem, e quando e aonde? Não diz. Isso aqui é um mistério até os dias de hoje, porque ninguém nunca conseguiu chegar a um denominador concreto. Isso aqui, ó, é o 666. Por isso que tem gente que diz, é a internet, é o cartão de crédito, é não sei o que. Tem gente, irmão, tem gente. Eu vi na internet o vídeo de pessoas que cultuam o número 666. Tem. Eles cultuam ao 666. São adoradores do anticristo, porque o 666 é um número que é para ser calculado referente ao anticristo. É o número de um homem, é o número de um anticristo. Então, é aqui. Aí vamos lá para me encerrar. Eu vou fechar até a Bíblia aqui. É aqui que acontece o seguinte: não tem as pessoas que dizem assim: os homens vão receber a marca da besta. A marca da besta vai se dar início aqui, quando a estátua do anticristo começar a falar, determinando morte para quem não adorar a ela. Aqueles que adorar, irmã Mara, a estátua do anticristo, eles serão livres da morte, e com isso receberão um selo na mão ou na testa. O selo do anticristo, para que todos saibam. Se você olhar na sua mão, vira a mão, tem um selo na mão, ou então na testa, tem na testa. Você compra, você come, ou na mão direita ou na testa. Você compra, você come, você vive. E quem não tiver o símbolo do anticristo, da besta, será morto. Por quê? Porque não adorou a estátua. Então, entende isso aqui, para a gente encerrar. Entende isso aqui, ó, rápido. Vocês vão ver o quanto isso aqui é sério. Lembram do Covid-19? Determinaram que a gente fizesse o quê? Usasse e ficasse
Pronto, do mesmo jeito vai ser isso aqui, ó. O anticristo, ele vai dominar a política. Quem vai ser o maior político? Quem vai ser o maior político? O anticristo. Quem vai dominar a política? A classe econômica, a religião. Então imagina esse homem mandando em tudo. Aí vem o secretário dele e diz assim, ó, faz uma imagem dele. Aí levantaram a imagem do anticristo. Aí o falso profeta concedeu poder para que ela falasse. Aí a imagem começou a falar com os homens. E a imagem começou a dizer: quem não me adorar é para ser morto. Aí vai ser um decreto. É ricos, pobres, grandes, pequenos, soltos, presos, livre, todo mundo. Isso vai ser mundial. Aí os crentes que brincam hoje de ser crente, eu quero ver quando passar por isso aqui como é que vai ser. Hã? Aí a gente deixa isso para outro assunto. Isso é uma outra, porque é tipo assim, não dá para me explicar de cara assim. Entendeu? Segundo a teologia, vai ter chance, tipo, a teologia diz que haverá salvação no período da grande tribulação. Diz que haverá. Mas aí é aquela coisa, se você não consegue se salvar agora, tendo a oportunidade que tem, podendo adorar a Deus como pode, como tu vai se salvar aqui? Se tendo a graça de Deus, gente, ó, escutem isso, a graça de Deus está na terra, tá? Toda a terra está envolvida pela graça de Deus. O Espírito Santo de Deus está na terra, em toda a terra. Ele está no Brasil, está no Japão, ele está na China, ele está em todos os lugares. A presença de Deus, ela é entre os homens. Portanto, só vai sentir a presença de Deus aquele que o adorar. Então, aonde você adorar a Deus, você sentirá a presença dele. Seja em cima no céu, seja embaixo da terra. Jonas orou a Deus da onde? Da barriga do peixe. E o peixe estava onde? Na profundeza do mar. E Deus ouviu Jonas aonde? Então lá Deus estava, sim ou não? Porque Davi disse: se eu subir, quem está lá? E se eu descer ao mais profundo do abismo, quem está lá? Deus está nesse momento aqui. Deus está lá na sua casa quando você chegar. Deus vai estar lá no seu trabalho quando você chegar lá. Deus estará em todos os lugares aonde você estiver adorando a Deus. Mas um porém, aqui Deus não estará. Porque aqui a igreja, irmã Mara, já estará, ó. E junto com a igreja, a presença de Deus, ó. Junto com a igreja, o Espírito Santo, ó. Os homens viverão a grande tribulação sem a presença de Deus. Procurarão morrer e a morte estará presa. Gritarão por socorro e seus gritos não serão ouvidos. Segundo estudiosos, haverá salvação na grande tribulação? Sim, mas eu, na minha pequenez, no meu pouco entendimento que eu tenho, eu paro para me perguntar: como é que pode uma pessoa que teve a oportunidade de ser arrebatado agora, como ela conseguirá subir aqui? Pastora Núbia, a gente tem culto praticamente todos os dias. Temos crente falando de Jesus todos os dias. Aonde você vai, em cada esquina uma igreja. Cada igreja prega Jesus. Cada igreja faz apelo. Tem igreja no bairro, tem igreja na avenida, tem igreja nas vielas, tem igreja na praia, tem igrejas em todos os lugares. E em todos os cantos se pregam Jesus. E o homem não se salvará. Como poderá salvar-se na tribulação? Se você não foi fiel com a graça, imagina sem ela. Se você não foi fiel com a presença, imagina sem ela.
Agora vem cá. São perguntas que vêm para a nossa reflexão. Agora, aqueles crentes que vai um culto sim, 10 não. Como se salva aqui? Os crentes que não gostam de ensinamento, que não gostam de doutrinas, de escola bíblica dominical, os crentes revelação, os crentes mãe de Ná. Por quê, pastor? Só vai atrás de profecia e de visão. É verdade. Revelamento. Uma certa feita, aqui, na nossa igreja, aqui, chegou uma pessoa para mim, pastor, e veio com a conversa mole, sem pé, sem cabeça, eu já fui direto, se for revelação, você bateu no endereço errado. Pastor, o senhor crê em revelação? Não só creio, como tenho o dom de revelação. Porém, o dom é Deus quem manifesta na hora e no momento certo. Não sou eu quem determino se Deus vai me usar agora ou não. Para mim ficar aqui enganando para vocês. Deus está mostrando sem Deus mostrar. Deus está falando sem Deus falar. Não, se Deus falou, falou. Eu vou dizer. Se não falou, eu me calo e ponto final. Não sou eu quem uso o dom, é Deus quem manifesta na hora certa. O Deus que usou uma jumenta para alertar um profeta, Ele usa você, varão. Ele usa você, minha irmã. Ele usa você, e você, e você, e você qualquer um. Se Deus, irmã Mara, quer nos alertar, Deus usa até um bebum no meio da rua. Você passa, Deus usa a boca dele, ele abre a boca e fala, ei! E Deus usa. Mas vem cá, ele está salvo? Dono salva. Você pode revelar a torta e a direita, está salvo não. Dono salva ninguém. Então, o povo precisa acordar, a gente precisa despertar. Isso aqui é muito sério. Levem a vida com Deus a sério. Levem as coisas de Deus a sério. Tenham compromissos com Deus. Porque vai ficar estreito para quem não subir no arrebatamento. Vai ficar estreito para quem não subir no arrebatamento. Vou tornar a dizer o que eu falei agora. Segundo estudiosos, haverá salvação no período da grande tribulação. Segundo a teologia e pontos teológicos, sim. Mas só que eu, na minha pequena mentalidade, me pergunto, se a pessoa que pôde subir no primeiro arrebatamento não subiu, como conseguirá subir na grande tribulação? Como, Jus? Se com a presença de Deus, tendo a liberdade de servir a Deus, podendo estar em comunhão com Deus, não esteve, quando a presença de Deus estava entre os homens, imagina agora aqui na grande tribulação, que não haverá mais a graça de Deus. E quem estará imperando entre os homens é o próprio diabo manifestado no meio de todos. Todo mundo sabendo, eis aí o diabo, eis aí a besta, eis aí o falso profeta. Como? Aí a imagem do falso profeta, a imagem da besta ainda começa a falar. Aqueles que não me adorar é para ser morto. E agora? Os crentes fracos na fé que não subiu, os crentes que não cultuava, que não ia para a escola bíblica, não ia para a doutrina, não gostava de cultuar, não gostava de estar da igreja, só vivia atrás de movimento. E agora, diante desse movimento aqui? Vai negar para morrer? E agora? É isso que eu me pergunto. É isso que eu me pergunto. Porque se agora está difícil para se salvar, imagina aqui. Então é o que eu digo, gente. Deus é radical sim. O problema é que a igreja é muito mole para entender as coisas sérias de Deus. Nós somos moles demais. Eu sou muito mole, Abimael, para aceitar a dureza de Deus. Mas Deus é radical. Deus é sério. Com Deus não tem passar a mão na cabeça, com Deus não tem meio termo, com Deus não tem desculpa, com Deus não tem nada, ou é ou não é. Fiquemos de pé, meus irmãos. Eu creio que
Isso aqui foi o suficiente. Diácono Clébio, por favor. A salva. Pastora Rita, a senhora viu a salva, pastora Rita? Está ali no meio, diácono Clébio, porque está da cor da cortina. Gente, você que trouxe uma oferta, você que trouxe seu dízimo, dizime com alegria.